Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o Juliano. Hoje vamos falar sobre um assunto bem legal, viagens. Nós que trabalhamos com tradução e somos freelancers, podemos ter aquela dúvida, né? E se eu viajar durante uma semana, 2 ou 3, ou até um mês ou mais? Será que os meus clientes vão me esquecer? Como é que eu posso conciliar essa vida de trabalhador autônomo e uma pessoa que gosta de viajar ou que tira férias? Então eu vou falar exatamente sobre isso agora para vocês. Durante toda a minha carreira de tradutor, foi a época em que eu mais viajei na minha vida. Eu viajei para cidades do Brasil, para outros países da América do Sul e também para a Europa, algumas vezes. Em todas essas viagens eu trabalhei, claro que uma quantidade reduzida de horas por dia, mas de toda forma consegui conciliar. Então a primeira coisa que eu quero comentar com vocês é essa questão, o tempo. Normalmente, se você está em casa, você vai trabalhar talvez umas 8 horas por dia. E se você estiver viajando, também é possível trabalhar, quem sabe 2 horas, 3 horas ou até 4 horas por dia, e também quantidades diferentes de horas dependendo de cada dia. Então você pode também pensar que você vai conseguir trabalhar, por exemplo, 2 horas por dia. Digamos que você passe o dia inteiro passeando, de manhã e de tarde, caminhando na cidade, tirando fotos, conhecendo museus, monumentos, restaurantes. Quando você voltar de noite para o lugar onde você está hospedado, você pode trabalhar 2 horas, por que não? E no outro dia fazer da mesma forma. Então, com certeza você pode trabalhar uma quantidade reduzida de horas durante a sua viagem, a cada dia. Isso é completamente compatível. Outro fator que eu quero comentar aqui são os trabalhos de tradução. Como eu comentei naquele vídeo, qual é o tamanho de uma tradução, onde eu mostrei estatísticas de 3 anos, de 2013 a 2015, vocês puderam ver que 78% de todos os trabalhos de tradução, eles têm até 1000 palavras. Ou seja, são trabalhos pequenos e talvez considerados até médios, que você pode fazer em alguns minutos ou até 1 ou 2 horas. Então, se você trabalhar durante 2 horas por dia, ou 3 horas em um determinado dia, você vai poder finalizar aí 4, 5 trabalhos de tradução e deixar alguns clientes satisfeitos. Isso com certeza é algo positivo. Quando nós estamos viajando, alguns locais onde nós podemos trabalhar são o hotel onde estamos hospedados, o albergue, a casa de amigos, a casa de familiares, ou seja, qualquer lugar onde você esteja, é possível você trabalhar nesse lugar, porque você basta levar o seu notebook e ter acesso à internet. Em alguns casos, você também pode trabalhar em lan houses ou cafés de internet. E também tem uma outra situação onde você pode trabalhar, que é durante os deslocamentos. Você pode trabalhar no aeroporto, que inclusive é um lugar onde tem tomadas para você ligar o seu computador, enquanto você está esperando pelo seu voo, por exemplo, durante 1 hora. Você pode trabalhar dentro do próprio avião, durante o voo. Claro que nesse caso você não vai poder ligar o seu computador, então você vai estar limitado à quantidade de tempo que a sua bateria durar, que pode ser 2 ou 3 horas. Você pode trabalhar em trens, pode trabalhar em barcos. Eu posso dizer para vocês que eu já trabalhei em todos esses ambientes. Casas de familiares, hotéis, albergues, dentro de trens em deslocamentos, dentro de aviões, nos aeroportos, durante 1 hora, durante 2 horas, durante 3 ou 4 horas. É possível você aproveitar esse tempo e otimizar aquele momento do seu dia em que você não estaria trabalhando ou não estaria fazendo nada, apenas talvez assistindo um filme no avião ou lendo alguma coisa no trem.
Então é possível sim você otimizar esses momentos de deslocamento e também ao longo da sua viagem, durante a noite ou de manhã, antes de você sair para passear ou depois que você voltar do seu passeio antes de dormir. Então, se você trabalhar 2, 3 ou 4 horas, isso já vai significar alguma coisa, com certeza, e você não vai precisar parar totalmente o seu trabalho durante aquela viagem. Por exemplo, no ano passado eu viajei para a Europa e eu passei 3 semanas lá. E nesse tempo, teve 5 viagens de trem que eu fiz. 2 delas tiveram uma duração de 2 a 3 horas. Outras 2 viagens de trem tiveram uma duração de 6 horas. E a última viagem de trem que eu fiz, ela durou 8 horas. Então vocês podem ver, durante esses deslocamentos de trem, eu pude trabalhar durante 4 horas, durante 5, durante 6 horas. É como se fosse um dia de trabalho normal. Então, se você conciliar os dias que você sabe que haverá deslocamentos e você pode trabalhar naquele meio de transporte e o restante da sua viagem, isso pode ser muito bem aproveitado. E também nos dias em que você estiver passando em alguma cidade, você também pode trabalhar 2, 3, 4 horas por dia. E isso é melhor do que nada. E isso vai deixar clientes satisfeitos e isso não vai parar o seu ritmo de tradução. Pode diminuir, mas não vai chegar ao zero. E eu quero mostrar agora para vocês estatísticas minhas de viagens que eu fiz nos últimos anos, que duraram de 1 até 3 semanas, e vocês podem ver que o meu volume de tradução pode ter sido um pouco reduzido naqueles meses, mas ele não chegou a zero. E eu consegui satisfazer clientes e consegui até, em alguns casos, manter o mesmo nível de tradução de um mês normal. Então vamos lá às estatísticas. Então, a primeira viagem que eu quero mostrar para vocês é essa aqui para São Paulo, dos dias 21 a 28 de novembro de 2010. Uma viagem que durou 8 dias apenas. E aqui eu estou mostrando um gráfico de 3 meses. O mês da viagem, que foi novembro de 2010, o mês anterior e o mês posterior, para vocês compararem aqui o que aconteceu no mês em que eu viajei, ou seja, no mês de novembro de 2010. Esses 8 dias, houve uma baixa, claro, na minha atividade de trabalho, porque eu estava viajando. Então, como vocês podem ver, o mês anterior eu traduzi ou revisei 213 mil palavras. No mês em que eu passei 1 semana viajando, eu traduzi ou revisei 147 mil palavras, e no mês seguinte voltou a subir até 195 mil palavras, traduzidas ou revisadas. Então, vocês podem verificar que houve realmente uma queda aqui de quase 30%, comparado ao mês anterior e ao mês posterior, em relação a esse mês aqui, quando eu passei 8 dias viajando. A segunda viagem que eu quero comentar com vocês foi uma viagem mais longa, onde eu fui para Montevidéu, no Uruguai, e Buenos Aires, na Argentina, dos dias 11 a 29 de janeiro de 2013. Foi uma viagem que durou 19 dias. Da mesma forma, eu coloquei aqui o mês em que eu estava viajando, janeiro de 2013, o mês anterior e o mês posterior, para vocês verem. Essa viagem aqui foi uma viagem onde eu passei 3 dias, inicialmente em Montevidéu, capital do Uruguai, e depois passei em torno de 2 semanas em Buenos Aires, capital da Argentina. Nesse caso, na Argentina, nós alugamos um apartamento. Então, era como se eu estivesse realmente em casa. E eu pude trabalhar algumas horas por dia, até mais do que numa viagem que fosse mais curta, porque aqui eu tinha mais tempo disponível. Então, por exemplo, tinha dias que eu trabalhava de manhã e saía de tarde, ou então eu saía de manhã e trabalhava de tarde, ou então dias que eu passava o dia inteiro passeando e trabalhava algumas horas durante a noite. Então, como vocês podem ver aqui,
eu traduzi no mês antes da viagem 106 mil palavras, traduzidas ou revisadas. No mês em que eu estava viajando, praticamente não mudou nada. Foi como se a minha vida estivesse normal, eu apenas estava em outra cidade. Então, 107 mil palavras. E no mês seguinte, já de volta ao Brasil, também continuou quase no mesmo nível, aumentando um pouco para 132 mil palavras. Então, como vocês podem ver, essa viagem aqui, que durou quase 3 semanas, ela não afetou aqui o meu ritmo de trabalho. Vocês veem um gráfico que mostra que no mês anterior, no mês da viagem e no mês posterior, é como se nada de anormal tivesse acontecido. A terceira viagem foi no mesmo ano de 2013, agora no final do ano, para Lima, capital do Peru, onde eu fiquei dos dias 1º a 8 de dezembro de 2013, uma viagem curta também, de 8 dias. Então, aqui o gráfico, mais uma vez, mostrando quantas palavras eu traduzi ou revisei no mês em que eu fiz a viagem, dezembro de 2013, e também no mês anterior e também no mês posterior. Vocês podem ver aqui que no mês anterior e posterior à viagem, eu fiz 125 mil palavras, o mesmo número praticamente, e no mês da viagem deu uma queda aqui para 72 mil palavras. E uma queda de um pouco mais de 40%, mais ou menos. Mas da mesma forma, nessa viagem eu consegui trabalhar no hotel algumas horas por dia. Contudo, é demonstrado aqui uma queda realmente na minha atividade naquele mês por causa dessa viagem. E a última viagem que eu quero comentar para vocês é uma viagem também um pouco longa. Foi no ano passado, em 2015, onde eu fui para a Europa, dos dias 17 de novembro ao dia 8 de dezembro de 2015, uma viagem que durou 22 dias. Aqui eu visitei a Alemanha, Áustria, Hungria e o Principado de Liechtenstein. Então eu coloquei agora 4 pontos, porque essa viagem ela está englobando aqui 2 meses, né, novembro e dezembro, e eu botei também o mês antes da viagem e o mês depois da viagem. Então, essa viagem também longa, de 3 semanas, vocês podem ver aqui que eu trabalhei praticamente a um nível normal. Não teve uma grande variação, e quando eu voltei ao Brasil, cresceu aqui o meu trabalho em janeiro de 2016. Mas teve aqui só uma ligeira queda, como vocês podem ver, mas eu considero aqui uma atividade normal de trabalho durante essas 3 semanas, apesar de eu ter trabalhado menos horas por dia durante 3 semanas, mas mesmo assim consegui manter ao longo do mês de novembro e dezembro o mesmo valor aproximado de palavras que eu fazia por mês, antes e depois. E agora eu quero mostrar para vocês uma comparação dos 4 gráficos, que eu achei muito curioso. Olha só, as 2 viagens de uma semana, ou seja, São Paulo e Lima, elas foram viagens curtas, mas eu não sei por que ela representou uma queda mais significativa comparado aos meses vizinhos. O gráfico de Lima também mostra uma coisa bem similar ao gráfico de São Paulo, parecendo um V. Enquanto que nas 2 viagens mais longas, né, de Montevidéu e Buenos Aires, e a da Europa, onde eu passei aproximadamente 3 semanas, nessas 2 viagens mais longas, eu pude trabalhar de uma forma mais normal, em um ritmo mais parecido com o ritmo como se eu não estivesse viajando. Vocês veem que nessas viagens mais longas, de 3 semanas, o meu ritmo de tradução aqui permaneceu quase inalterado. E aqui também na Europa, quase inalterado. Então, uma conclusão até engraçada que eu posso tirar disso é que talvez seja mais interessante você viajar por mais tempo, 3 semanas ou mais,
porque você vai ter uma experiência como se você estivesse em casa realmente e vai poder trabalhar de um ritmo mais normal, com antes e depois da viagem. E se você for fazer uma viagem de apenas uma semana, talvez isso seja mais prejudicial para você, ou então pode ser coincidência mesmo, não sei. Mas o que eu vi aqui nessas 4 viagens foi isso. As 2 viagens de uma semana, elas foram mais prejudiciais ao meu ritmo do que as viagens de mais tempo. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado aí das estatísticas e das dicas de viagem. E como vocês puderam ver, viajar e traduzir são 2 coisas completamente compatíveis. Então não é desculpa para você não viajar dizer que você está trabalhando, porque você pode trabalhar durante a viagem. Claro, reduzidamente, porém é possível. E o último detalhe que eu esqueci de comentar é que se você for viajar para diferentes cidades ou países ou continentes, que você vai precisar de adaptadores para ligar o seu computador nas diferentes tomadas que existirem naqueles países, mas isso pode ser facilmente encontrado em lojas de eletrônicos. Então é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado aí das dicas e boas traduções para vocês e boas viagens.